Olá, turma! A gente começa a aula de hoje para falar um pouquinho sobre a geopolítica da África. Na verdade, a gente ainda está aí falando de geopolítica, né, lá do livro 2. Então, vamos adiantar para a gente seguir aí no livro 3, porque nós já estamos, né, um pouquinho atrasados em relação ao conteúdo programático. Então, essa geografia 2 do livro 2 já deveria ter sido concluída, mas a gente vai fazendo isso aí agora. Na verdade, Geopolítica da África é a aula 6, a aula 7 e a aula 8, que são as novas áreas de influência do século XXI, e falar um pouquinho sobre o comércio nesse mundo globalizado. A gente vai ver na aula do Zoom, de segunda-feira, né, pelo Zoom, para a gente adiantar e partir para o livro 3, ok? A gente vai falar um pouquinho de geopolítica da África. Na verdade, a África não é um assunto novo. Eu coloquei aqui, né, na tela do computador para a gente fazer essa retrospectiva. Já sabemos que o continente africano ele é bastante extenso, territorialmente falando, e tem-se duas formas de fazer um estudo sobre o continente africano. De acordo com a regionalização em 5, né, regiões, que seria aqui a África Setentrional, mais ao norte, a África Oriental, né, essa parte aqui que está em verde, mais a leste, a África Central, aqui em vermelho, a África Ocidental, essa porção aqui mais a oeste, e a África Meridional, essa porção aqui ao sul. Então, essa regionalização é a regionalização levando-se em consideração as características físicas naturais. Mas a gente já sabe, vocês já estudaram, que o continente africano ele também pode ser estudado a partir da regionalização, né, cultural, da regionalização histórica, que é dividida em duas partes. Essa parte aqui, cinza, que é chamada África do Norte, também a África Branca, e essa parte aqui em amarelo, chamada de África Subsaariana, levando-se aí em consideração a posição em relação ao deserto do Saara, ok? Então, são as formas de regionalizar o continente, mas o que a gente vai ver nesse capítulo, nessa aula, é um pouquinho sobre a geopolítica, essas relações internacionais estabelecidas entre o continente africano, né, e as demais áreas do mundo aí, do cenário internacional. A gente já sabe que a história do continente africano é muito parecida com a história da América Latina, mas com uma ressalva. O continente africano que teve, né, essa exploração tanto no período colonial, lá do século XV, né, século XVI, no período das grandes navegações, com a exploração aí das potências europeias em busca de matérias-primas, né, em busca de novos territórios, e o período neocolonial, né, que significa aí um novo colonialismo, a partir do século XIX, né, século XIX, início do século XX, porque só nesse início do século XX é que os países africanos eles começam, a partir da Segunda Guerra Mundial, a lutar por uma independência, né, e por esse processo de descolonização, que é um fato muito recente, né, na história do povo africano. Então, a gente sabe que, por conta de todo esse processo histórico de dominação, o continente africano traz resquícios a partir dessa exploração, da escravização, né, até os dias atuais. Então, desigualdades sociais, atraso econômico, um baixo desenvolvimento industrial ou nulo desenvolvimento, com destaque aí para a África do Sul, que junto com Brasil, Rússia, Índia e China, se apresenta como uma economia emergente, uma economia em desenvolvimento. Então,
o continente africano, que traz aí como características econômicas esse atraso, né, econômico. Essa economia ela é centrada na exploração dos recursos naturais, né, do setor primário, com destaque aí para o petróleo, gás, ouro, diamantes, né, entre outros. Qual é o grande problema na atualidade, né, nesse mundo global atual? Na verdade, esse momento atual, ele continua sendo caracterizado por uma exploração, mas uma exploração mais camuflada. Por quê? Porque a gente sabe que quem domina a tecnologia, quem tem poder econômico, né, e se dispersou pelo mundo foram as grandes potências econômicas, continuando explorando a mão de obra, continuando explorando os recursos, né, naturais dos territórios com um atraso econômico fruto desse processo de dominação histórica. Então, por isso que continua centrado nessa exploração, né, dos produtos primários, né, do setor primário de produção. Sabemos também que os maiores produtores de petróleo, né, se tem aí um destaque, porque a África ela apresenta 10% das reservas mundiais de petróleo do mundo, né? E cerca de 8% das reservas de gás. Então, se tem um destaque aí, né, para a exploração, assim como para a exploração de minérios, como ouro e diamantes. O problema, como eu já falei, é que essa exploração muito centrada a partir das transnacionais, né? Então, o continente africano continua servindo como alvo, né, dessa exploração econômica no mundo atual, ok? E aí se tem um destaque, né, para esses maiores produtores de petróleo no continente africano, aí da Argélia, do Egito, né, entre outros, Angola, entre outros territórios que a gente não precisa focar nisso agora, ok? A gente sabe que a agricultura ela traz também esses resquícios históricos, aquela agricultura baseada, né, nos latifúndios, né, na monocultura, no modelo agroexportador, principalmente, né, a partir aí dessa ideia de abastecimento do mercado externo no mundo atual, ok? Sabemos também que o continente africano ele vai apresentar algumas áreas do continente apresentam um certo estresse hídrico, né, que é justamente quando não tem água suficiente para abastecer, né, a toda a população. A água disponível ela não é suficiente, mas mesmo assim, né, se procura, em termos agrícolas, parcerias para que se consiga, através da modernização da agricultura, continuar com esse crescimento no setor agrícola, certo? Através dos métodos de irrigação, né, da perfuração de poços artesianos, entre outros mecanismos, ok? Sabemos também que existe essa dominação, esse atraso, e que, né, na atualidade, falando da geopolítica africana, a China ela vem investindo maciçamente, né, agora no século XXI, no continente africano. A China vem buscando parcerias, né, elas atuam com empresas de petróleo, construção civil, telecomunicações. Existem muitas empresas chinesas operando, né, fazendo negócios no continente africano, e essa é uma característica bastante atual e dessa relação da África com as demais, né, partes do mundo. Só que existe um diferencial. A China, ela leva, né, a sua mão de obra, então são mais de 100 mil chineses trabalhando no continente africano, e o continente africano, na verdade, é um continente estratégico para a Ásia. Por quê? Porque a China, né,
ela não tem o objetivo apenas econômico no continente africano. Ela também tem, né, os seus interesses diplomáticos. Por quê? Porque ela quer a China no cenário mundial, e aí a gente já entra na aula 7 das áreas das novas influências, né? A China que vem aí sendo considerada a fábrica do mundo. Então ela vem, né, para impactar a influência norte-americana no mundo. Ela também, né, quer, de certa forma, impedir que o Japão ele tenha essa influência no continente africano e, inclusive, né, consiga votos para ser eleito membro do Conselho Permanente de Segurança da ONU. Então, a China, dentro desse cenário geopolítico atual, tem interesses diplomáticos além, né, de interesses econômicos no continente africano, certo? Sabemos também, falando dessa geopolítica atual da África, que existe, né, um órgão definido aí no continente, a União Africana. A União Africana que, na verdade, eu até coloquei aqui o símbolo da União Africana, deixa eu dar um zoom aqui vocês. Aqui. A União Africana, né, é essa aliança, essa parceria nesse comércio ou nessa geopolítica atual. Ela foi criada, na verdade, em 2002, então é algo muito recente, né? Todos os países africanos, eles são membros da União Africana e, na verdade, a União Africana, ela foi um segmento, né, da criação, da organização da unidade africana lá na segunda metade do século XX. Por quê? Porque naquele período, os países, né, as colônias africanas, elas estavam se tornando independentes, lutando pela sua independência. Então, elas precisavam de quê? Elas precisavam de apoio econômico, de apoio político, de apoio militar para conquistar essa independência. E aí, só que o problema é que com todos os conflitos étnicos, com todas as divergências, né, existentes dentro do continente, não permitiu que essa organização evoluísse, né, para uma maior cooperação política. Por quê? Porque a independência dos países africanos não significava que estavam se formando ali estados democráticos, estados soberanos, né, diante de todo o reflexo histórico de dominação. Então, foi um entrave, né, que, infelizmente, não surtiu assim, esse efeito desejado. Já no final do século XX, quando a Europa já estava vivenciando, né, uma evolução da comunidade do carvão e do aço para a comunidade, né, econômica europeia e, consequentemente, a formação da União Europeia, vem novamente, né, no território africano a ideia de se formar uma comunidade econômica com esse mesmo objetivo, proporcionar parcerias, proporcionar desenvolvimento, né, proporcionar apoio político, apoio militar para esses novos estados, né, para esses países independentes. Mas todo esse engajamento, né, ficou muito restrito e só foi mesmo no início do século XXI que foi criada oficialmente essa União Africana, ok? A África que vem buscando aí, né, atrair esse olhar global e essas parcerias com o objetivo no mundo globalizado de vivenciar esse desenvolvimento econômico, esse desenvolvimento político e esse desenvolvimento social, certo? Eu tinha colocado aqui
eu coloquei aqui, na verdade, para falar um pouquinho do Sahel, que é, né, essa faixa de terras localizada aqui entre o deserto do Saara e, né, ao norte o deserto do Saara e ao sul aqui essa área, né, de savanas. Então, o Sahel que apresenta aí essa divisão, certo? No território africano, onde apresenta, né, sérios problemas sociais, mas ela vem aí como uma região fitogeográfica, né, dominada por uma vegetação de estepe, que é justamente, né, essa contradição com a região aqui de savanas do sul, ok? Ela tem aí, apresenta, apesar dos problemas, né, de baixa pluviosidade, constituída aí como uma área de expansão de fronteira agrícola, né, porque ela é protegida, entre aspas, por um cinturão verde, né, de uma flora que protege contra os ventos que vêm, né, do deserto do Saara. Então, isso significa uma estratégia natural aí para, né, essa área, para essa área agrícola mais ao sul do continente, ok? Só mesmo para citar essa faixa do Sahel, que muitos se confundem aí em relação ao que é mesmo o Sahel, né? O Sahel que vem aí de uma designação árabe, né, que significa fronteira, que significa costa, né? Ela tem aí essa extensão em torno aí de latitudinalmente falando, 500 e 700 quilômetros, ok? Então, falar de África é justamente falar, né, da geopolítica africana, é justamente falar sobre isso e qualquer dúvida a gente vai estar tirando na aula aí do Zoom, ok? A gente tem uma atividade de sala bem interessante com 4 questões sobre África nas páginas 42 e 43 do nosso livro. Então, eu vou estar pedindo para que vocês realizem essa atividade, que a gente vai fazer a correção também, né, via Zoom, ok? Até a próxima!